Olá, bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso projeto aqui de Python e na sequência aqui do nosso sistema de orçamento, nós vamos agora salvar o arquivo em CSV, porque na aula passada nós criamos aqui a estrutura, mas a gente não está salvando ainda nenhum arquivo. Então, para que a gente salve o arquivo, antes de mais nada, a gente precisa fazer a importação, fazer o import CSV. Tá? Importamos o CSV. Ok? Com o CSV importado, agora a gente consegue criar a estrutura para gravar o orçamento. E a estrutura para gravar o orçamento, nós vamos armazenar dentro aqui de gerar orçamento. Ok? Vamos começar aqui a definir. Na verdade, como nós já trabalhamos no sistema anterior, vamos garantir que ao abrir o arquivo, a gente também feche esse arquivo, tá? Então, nós temos aqui o nosso, vamos lá, o nosso with open, correto? Que é para garantir que a gente vai abrir e fechar lá no final. Eles já sugeriu até o que eu realmente ia colocar aqui, né? O CSV, o orçamento, né? Ponto CSV. Vou dar um tab aqui. Só que aqui a gente não precisa, na verdade, colocar mode igual a. Basta colocar assim, que ele já funciona. O new line. E aqui faltou o encode no UTF-8, tá? Então ele já até sugeriu aqui o UTF-8. Em vez de file, que é arquivo, eu vou colocar o nome de arquivo mesmo em português, tá? Para vocês já irem se familiarizando, mas até na verdade muitos programas usam realmente em inglês, mas para facilitar aqui esse nosso começo, arquivo em vez de file vai ser arquivo. E agora vamos escrever. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever aqui, né? Vamos criar o nosso escritor, né? Que é justamente csv.writer no arquivo. Então, esse aqui, esse escritor, aqui eu quero no arquivo. Vou dar um Enter aqui. Agora, o que acontece? Só que antes eu quero fazer inline, coaching. O que eu fiz ali que sumiu ali o UTF-8. Beleza, voltei com o UTF-8. Só que eu quero agora garantir o seguinte, que se o arquivo for vazio, ele escreva o cabeçalho antes, para não ficar só texto corrido sem cabeçalho. Então, por isso, eu não vou aceitar a sugestão que ele já colocou aqui direto, senão até poderia ter aceitado. Só que antes disso, nós vamos escrever aqui um if. Agora sim ele já entendeu o que eu quero. Quero verificar se o arquivo está vazio para escrever o cabeçalho. Perfeito. Aí, justamente, esse texto aqui, ó, percebam que é bem parecido, mas é um pouquinho diferente. Olha só. Deixa eu tentar colocar aqui do lado. Ó. Depois eu volto ali. Deixa eu tentar subir aqui. Ó. Tentar mostrar o que tem assim de diferença. Eu tenho aqui escritor CSV, que é o que a gente criou aqui em cima, né? Pode ser o nome que você quiser. Ponto. Write row, escrever na linha. Né? Se ele estiver vazio, ele só vai funcionar isso aqui só se ele estiver vazio. Aí ele vai escrever. Aqui, ó, presta atenção, tá vendo? Tem aspas duplas. Ele vai escrever isso aqui como texto. Texto, beleza? Já aqui embaixo, se esse aqui for atendido, que for a zero, ele primeiro vai escrever aqui. Se ele não for igual a zero, ele vai ignorar esse. E aí, quando ele ignorar esse, ele vai cair justamente aqui nesse outro escritor aqui,
Só que ele já vai pegar e trazer as informações armazenadas na variável e escrever lá no nosso arquivo, ok? Então, se a gente executar aqui, ó, vamos executar, para eu terminar. Executamos aqui. Se a gente vier em gerar o arquivo e digitar lá o nome do cliente agora, que vai ser sistema de... Não, vai ser videoaula, o serviço sistema de orçamento e aqui o valor, tá? O valor eu já estou forçando ele aqui a vir como float, tá? Mas isso não vai impedir lá na frente, de quando eu for fazer a leitura, eu colocar que eu quero float também. Eu poderia não forçar aqui e trazer como texto, mas eu vou trazer como float. E aqui é o seguinte, é o ponto, né? É o ponto. Aqui no Brasil é vírgula para casa decimal e é ponto para unidade de milhar. Mas lá fora, na linguagem do Python, vírgula é casa decimal. Ponto é a vírgula para casa decimal e a vírgula é separador de milhar, ok? É claro que dá para a gente depois fazer uns tratamentos para que, se digitar vírgula, ele acabe fazendo essa conversão e salvando no banco de dados sem nenhum problema. Eu vou colocar aqui, ó, R$ 100,99. Pronto, salvamos ali e vamos sair do arquivo. Só que agora, se a gente tentar, melhor, vou voltar aqui no arquivo. Se a gente tentar ver o orçamento, tá? Ele não tem nada, porque não criou. Inclusive, aqui ele tem um PES. Ele não tem nada criado. Então, a gente precisa fazer essa criação da visualização, perfeito? Essa visualização, eu confesso que eu ia fazer numa outra aula, mas eu já vou implementar nessa aula. A gente encurta um pouquinho aqui a quantidade de aulas e aumenta só mais um pouco aqui em relação ao nosso conteúdo, ok? Então, a gente vai precisar criar agora uma função chamada ver orçamento. Esse ver orçamento, mais uma vez, ele já faz o favor de trazer para a gente tudo escrito aqui. Eu vou aceitar aqui. Então, a gente faz um try para ele verificar, né, se realmente tem um arquivo ou não. Caso não dê certo o try, que é para ele tentar, ele vai para o accept e file not found de erro e um orçamento encontrado, ok? Caso não tenha lá o arquivo e tudo mais. Então, o que ele fez aqui? O if, o open, é praticamente a mesma coisa aqui de cima, só que aqui em cima ele está fazendo um append. Aqui embaixo a gente está fazendo um read, ó. A gente coloca um R aqui, mas também usa um encode aqui, tá? Nome de arquivo. E agora, em vez de escritor, a gente usa aqui como um leitor CSV. Aqui, em vez de ser o writer, é reader. E aqui a gente vai construir o nosso for linha, né, para cada linha, né, em leitor CSV, print a própria linha. Então, vamos colocar aqui a opção ver orçamento. Na verdade, vamos finalizar, dar um Ctrl S aqui e executar novamente, né? Porque ele estava rodando ali uma versão desatualizada. E agora, se apertarmos aqui o número 2, por enquanto não temos nada. Mas também não temos nada porque a gente estava rodando aqui uma versão desatualizada. Então, essa versão desatualizada, nós não salvamos arquivo. Perceba que não tem nenhum arquivo aqui. Tá? Então, agora, nós vamos voltar aqui na execução, gerar o orçamento, né? Então, vamos lá, número 1, orçamento. Vou botar aqui, ó, vídeo, aula. O que nós vamos gerar agora? Vamos gerar a informação do serviço, sistema de orçamento. E aqui vamos colocar que seja R$ 1.000,99. Perfeito.
Agora sim, ó, salvamos o arquivo aqui. Ó. Agora nós temos um arquivo. Se nós tentarmos fazer a leitura do arquivo, cadê aqui? Ó, escolha a opção 2. Ok, vamos verificar aqui o que aconteceu na opção 2. Que ele não fez aqui a leitura? Porque aqui ó, ainda está com pass. Então ele não vai fazer essa leitura. Para que ele faça essa leitura, aqui nós temos que colocar o ver orçamento. Aí a gente tem que finalizar, executar de novo, clicar em ver orçamento e ele trouxe para aqui, ó, trouxe para a gente aqui a informação do que nós queríamos ler, correto? Só que assim, ele está vindo, mas ele ainda está vindo aqui como uma lista, tá? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai melhorar esse ver orçamento. Eu vou tirar apenas isso aqui do jeito que está, tá? Que foi o que ele sugeriu, e vamos, na mão, fazer uns pequenos ajustes aqui, ok? Aqui, ó, vou permanecer com leitor, por linha em leitor, CSV, permanecer aqui. Agora, eu vou printar a linha, só que na verdade eu não vou querer printar a linha, tá? Porque eu não quero que ele saia assim, ó. Eu vou querer melhorar essa visualização. Então eu quero ver cliente, tá? Eu quero ver cliente. Cliente é a minha 0. Serviço é a 1. E valor é a linha 2. Deixa eu ajustar aqui, ó. É bom porque ele já identifica assim, o que a gente quer e já começa a escrever, então faz a gente poupar um tempo, ok? E aí, eu quero, ou eu posso fazer uma impressão em linha, ou eu posso imprimir um embaixo do outro. Então, vou mostrar aqui a diferença de opção. Primeiro, vamos fazer esse print aqui, do jeito que está aqui, ó, em linha aqui, né? Print. Vou aproveitar e fazer um outro print aqui, ó, para... Ok. O que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever um monte de pontinho, tá? Então, vou finalizar aqui, ó, finalizar, e rodar aqui novamente. E colocar aqui ver orçamento. Tá? Então, perceba que ele colocou cliente, serviço, e já colocou o valor ao lado. Então, se a gente criar um novo, cliente, vídeo aula, vídeo YouTube, ok? System org, e botar aqui um valor 150, 150 e 75. Então ele já gerou um novo. Vou listar o orçamento. Ele listou aqui, ó, embaixo do outro, ok? Só que a gente pode melhorar isso aqui ainda de algumas formas. A gente pode aumentar aqui essa quantidade de linhas, né, de repetição para ele vir mais para cá. Ou podemos tentar manter esses 30 aqui, só que fazer o seguinte. Aqui antes do leitor, ou melhor, depois do leitor e antes do for, a gente pode adicionar aqui um next leitor, né, que ele vai pular o cabeçalho, né, e adicionar aqui mais um print a orçamentos registrados. E aqui
talvez, tá? Assim não tá ruim, já tá melhor que a outra opção que a gente estava, né, exibindo lá como lista. Como lista tava horrível, tá vendo assim, ó? Então não tá mais como lista. Tá exibindo os textos. Só que a gente também pode fazer assim, ó, seguinte situação. Então, vou fechar aqui, ó. Vou finalizar aqui o print aqui em cliente. E aí, vamos fazer o print de serviço. Tem hora que ele acaba atrapalhando. O print de serviço. Ok? Nosso print de valor, por exemplo. Tá? Então, avançamos aqui mais um pouquinho. É bom que como a gente está revisando basicamente o que a gente já fez, aqui ó, então a gente pode adiantar um pouquinho aqui para que vocês consigam entender. Isso aqui na verdade é uma revisão, só que aproveitando para fazer um outro sistema. Então aqui ó, 2, ele já ficou aqui um pouquinho mais organizado, né? Então orçamento de registros aqui, né? Orçamentos registrados na verdade, e aí ele já começa a printar aqui as nossas informações. Talvez um print aqui embaixo também possa ser interessante, só uma questão de estética, né, para a gente ir melhorando depois. Vamos exibir aqui novamente. E aqui, ó, sistemas, né, orçamentos registrados, aí já vem aqui. Poderia até fazer até melhor ainda, assim, a questão de ir só ajustando cada vez mais assim o sistema. Deixa eu quebrar aqui, vamos executar novamente. E aí o que ele vai fazer? Ele já vai começar aqui com essas duas linhas aqui, ó, separando aqui e aqui, e já traz aqui videoaula e por aí vai, ok? Então, terminamos mais essa aula e vamos avançar agora mais um pouquinho, evoluindo aqui o nosso sistema, ok? O que a gente já pode começar a pensar em fazer agora? A gente pode pensar em buscar o nome do cliente, fazer um total de orçamento, né? Depois fazer um orçamento completo com quantidade de orçamentos, o valor total do orçamento, a média de orçamento, o maior orçamento, o menor orçamento, e por aí a gente consegue ir evoluindo o nosso sistema. Então, vou finalizando essa aula aqui, curte, compartilha e até a próxima aula.